Bom, então o primeiro princípio falava sobre a raiva, o segundo sobre a preocupação, o terceiro ele cimenta, né, dois tijolos, que são as emoções com as atitudes, é a gratidão. O quarto princípio fala sobre o trabalho. Olha que interessante, a Bíblia fala sobre o trabalho, quando fala assim, ora, oração, é conectar com Deus, não tem nada a ver com religião. Eu mostrei para vocês um cristal de uma pessoa que ora, independente da religião dela. Uma pessoa sem Deus é como se fosse uma lâmpada apagada. Você, quando tem uma lâmpada apagada, ela está lá. Você pode pegar ela, tá? Apertar, a lâmpada está lá. Ela existe, mas ela está apagada. Isso é uma pessoa sem Deus, sem o grande arquiteto. Tá? Deixa eu ver se... eu estou com o meu irmão Edgar aqui. Tá? Ele nos ensina isso, né? Que uma pessoa não entra na ordem maçônica se ela não crer em Deus, no grande arquiteto do universo. E essa energia Rei, que eu disse para vocês que é misteriosa, ela vem de Deus, é um mistério, mas vem do Criador, vem do universo. E oração é conectar com Deus, independente da tua religião. Tá bom? Então, a Bíblia fala em ora, conectar com Deus para você ter luz, e labora. Labora, trabalha. Os japoneses dizem o seguinte, que da mesma forma que Deus criou um passarinho para voar, ele criou o ser humano para trabalhar. Interessante, né? Criou o ser humano para trabalhar. E o que integra a sociedade é o trabalho. Quando você está com os cabelos compridos, você vai no barbeiro. Aí você se integrou a ele. O barbeiro está com dor de dente, ele vai no dentista. O dentista está doente, ele vai no médico. O médico quer aprender a dirigir, ele vai na autoescola. O motorista quer aprender a nadar, ele vai na escola de natação. O professor quer aprender reiki, ele vem comigo. É o que nos integra, é o trabalho. E há um ditado conhecido que a mente desocupada, a pessoa que não faz nada, ociosa, é a oficina do outro. Eu não gosto nem de falar o nome do outro, tá? Então, a ociosidade, ela é a ferrugem da mente. E a mente sã, o corpo está são. Então, é muito importante que você se mantenha ocupado. Porque nós vimos, né, eu mostrei para vocês, eu mexendo o pé para o lado direito, tentar desenhar o número 6. É impossível, tá? A nossa mente, ela tem uma particularidade, a minha e a de vocês. A nossa mente, ela pensa. É interessante, né? Mas é a realidade. A nossa mente, ela não consegue se ocupar com duas coisas ao mesmo tempo. Não, mente de mulher consegue. Ela pode conseguir 30 num minuto. Mas naquele mesmo microsegundo é uma coisa, quando você... Por isso que o Einstein falava, ou dá o beijo na linda mulher, tá? Ou dirige o carro. Então, qual a melhor maneira de você não se preocupar, além de você fazer a meditação Gachô? É você se manter ocupado. É a terapia ocupacional. Confúcio e Buda, eles pregaram, os dois viveram na mesma época, uma coisa bem interessante, que eles falaram assim, tá? Procure uma atividade, um trabalho que você ame fazer. Tá? Procure uma atividade que você ame fazer. E você nunca precisará trabalhar um minuto sequer. Então, se você tem um trabalho e você ama aquilo que você faz, aquilo deixa de ser trabalho e passa a ser lazer. Minha mãe está me ouvindo há muitos anos atrás, eu consegui reunir meus irmãos aqui em São Lourenço, nesse apartamento que eu estou. Veio minha mãe, veio o Júlio, né, que é um menino que ela ajudou muito, ele não tinha família, não chegou a adotar, né? Ela acolheu ele, e vieram as 4 cunhadas, os netos, mas isso faz 18, 17 anos atrás, né? E naquela época o reiki estava começando, né? E eu estava conversando com os meus irmãos, um era fiscal do Ministério da Agricultura, o outro também era do INCRA, funcionário, o outro veio da Marinha, né? Funcionários públicos, né? E eu era do Ministério da Agricultura, abandonei e me dedicando ao reiki.
E um deles perguntou para mim assim, o meu apelido de infância era Jonito, né, que eu era bonito quando era pequeno. Falou assim, Jonito, como é que é essa história de ter que trabalhar sábado e domingo? Aí eu falei, não, mas eu não trabalho sábado e domingo. Aí um olhou para o outro, mas como não? Se a gente telefonar para você sábado e domingo, Rita fala, Jonito está dando aula. Eram aulas presenciais naquela época. Eu falei, pois é, eu estou dando aula de reiki, eu não estou trabalhando. Aí um olhou para o outro e falou, realmente ele não está bem. Eles achavam que eu tinha ficado louco, picada de pernilongo no Amazonas, de mosquito, de carapanã. E então, você tem que procurar uma atividade laboral que você ame fazer. E quando eu falo trabalhar, pode ser um trabalho doméstico. A Rita não tem tempo, mas se ela tiver que limpar a casa, vai ficar muito limpa. E ela adora limpar a casa. Mas ela não tem tempo, porque ela tem que gerir um instituto. Então, pode ser um trabalho doméstico, a dona de casa. Pode ser um trabalho social. Foi confuso, tá? Mas Buda falou também parecido. Escolhe um trabalho que goste e não terá que trabalhar nem um dia na tua vida. Confúcio. A Annelise colocou isso, tá? Muito grato. Confucionismo, né? No budismo tem essa citação também. Então, pode ser um trabalho social. A minha sogra, ela sempre trabalhou em casa, né, cuidando do marido, dos filhos, agora cuida de netos, de cachorro, de gato, mas ela nunca deixou de fazer trabalho social, e ela adora, e não ganha nem um centavo. Inclusive, aplica um reiki gratuitamente toda quarta-feira na população, num espaço Harmonia, criado por um sobrinho nosso lá de Campestre, né? O Danilo. Então, pode ser um trabalho social, voluntário. Pode ser um trabalho doméstico. Você não pode ficar ocioso. Aí você vai adoecer, tá? Então, esse princípio ele fala sobre o trabalho, que é a melhor forma de você viver a vida ainda. Isso não quer dizer que você tem que viver somente para o trabalho, porque se você não tiver lazer, você vai pifar. Aí você vai entrar naquela do Buda, né? Eu vou pedir para alguém colocar aí a citação do Buda, que o ser humano passa metade da vida acabando com a saúde para ganhar dinheiro. A outra metade da vida ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde que ele perdeu. Se alguém puder botar, tá? Essa citação vem do budismo. Então não quer dizer que você tenha que só que trabalhar. Tem gente que tem problema com o marido, com a esposa e se esconde atrás do trabalho. O trabalho vira uma muleta. Então, o sujeito, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha 16, porque chega em casa, vai discutir, e aquilo ali vira uma fuga. Entendeu? Então, isso não quer dizer que você tenha que só que trabalhar, você tem que ter lazer também, você tem que saber dosar. Aí eu vou pedir para alguém botar a citação de Albert Einstein, que fala sobre o trabalho. Tá? Eu acho bem interessante essa citação. Que a vida, a minha vida e a vida de vocês, que vem de encontro a esse princípio, funciona como andar de bicicleta. Para você manter o equilíbrio, quer dizer, manter a saúde, você tem que manter o movimento. Ah, se você aposenta e para, aí você vai adoecer. Inclusive, nos 125 poemas, que se um dia vocês, espero que vocês cheguem lá, se forem estudar a parte espiritual do Reiki, tem 2 poemas dos 125 que falam sobre a terceira idade, dizendo que depois que você aposentar naquilo, e aí você tem a aposentadoria, o pessoal acho que não achou a citação. Depois que você se aposentar, você pode ensinar o reiki, você pode aplicar o reiki no asilo, no orfanato, fazer trabalho social, dar aula. Eu tenho 2 professores, dos 14 que eu tive, que é o Sensei Doi Hiroshi, que mora em Kyoto, e o mestre de reiki americano William V. Rand. Eles estão os 2 caminhando para 90 anos, estão aposentados e seguem firmes lecionando reiki, e saudáveis, felizes, em ajudando muita gente. Então, o reiki é uma excelente atividade para você se ocupar depois que você se aposentar. Então, esse princípio fala, só por hoje farei o meu trabalho. Deixa eu ver aqui. Adriana Munhoz colocou, viver é como andar de bicicleta. Isso fala sobre o trabalho, tá? É preciso estar em constante movimento. Se você parar, você vai para manter o equilíbrio. Esse equilíbrio
é a saúde emocional, a sua saúde física, né? Você tem que estar em movimento, você tem que estar fazendo alguma coisa. Você ficar em casa sem fazer nada, com preguiça, tá? A preguiça é a ferrugem da alma, pessoa preguiçosa. E perder tempo, né? Quando a gente nasce, a gente começa a morrer, a gente entra numa... Todo mundo está nessa fila, né? E o tempo perdido você não vai recuperar, né? Então, a melhor maneira de você ocupar o tempo está estudando, é uma boa maneira, né? Deixa eu ver aqui. Noite, hoje eu não poderei participar, a Esther, mas amanhã assisto a gravação. Então é isso. Esse trabalho fala sobre, esse princípio fala sobre o trabalho. Só por hoje eu farei o meu trabalho com amor e honestidade. Esse princípio fala sobre a honestidade. A honestidade é a primeira virtude para você se conectar ao mundo espiritual. No Japão, eles dizem que o mau ganho... Tem gente que trabalha, Fernandinho Beiramar, trabalha pra caramba, ganha muito dinheiro, mas eles dizem que o mau ganho, esse dinheiro errado, você coloca num balde sem fundo, que você só retém, aí entram as leis do universo, as leis kármicas, que você só retém aquilo que você conquista com honestidade. Então, Rita e eu, graças a Deus, nós temos qualidade de vida. A gente mora num apartamento confortável, nós temos um bom carro, mas a gente trabalhou durante 27 anos, sábado, domingo, durante 15 anos na Espanha, pessoal descansando no carnaval e eu dando aula, e feliz, sábado, domingo, segunda, terça-feira de carnaval, eu dando aula. Então, o que nós conquistamos, conquistamos com o nosso suor, com trabalho honesto, né? Então, eles pregam isso, que o mau ganho equivale a uma perda. Então, no dia, vou lembrar a data aqui, foi no dia 11 de janeiro do ano de 2011, aconteceu uma chuva lá em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Minha mãe morou em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, e destruiu tudo. Inclusive o bairro que minha mãe morava, hoje minha mãe mora no Planalto Central. O bairro ficou destruído, né? E eu tinha um aluno que ele ganhava, ele tinha um cargo de confiança na prefeitura, e mexia com licitações, que hoje deveria dar 8, 10 mil reais, talvez. Mas ele tinha 3 filhos em colégio particular. Isso é caro, né? Colégio particular é mais de R$ 1.000. E ele tinha que manter a família com aquele salário de 8, 10 mil reais e inaugurou um apartamento de final de semana, fez o open house dele, nos convidou, e ele... Só que era uma coisa totalmente incompatível, né? Com salário, ele estava num apartamento duplex, eu nem sei quanto poderia custar naquela cidade, mas era uma coisa incompatível com o salário que ele tinha e as despesas com a família dele, né? E ele todo feliz, dando uma de vitorioso, ele era responsável por licitações na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, de merenda escolar. Imagina, comprar arroz, comprar feijão para centenas de escolas, né? E aí, nesse dia que choveu muito, o prédio dele veio abaixo, com um deslizamento de terra. Ficou totalmente soterrado. Ele não estava lá, porque não morava, era para final de semana. E ele entrou em depressão. Ele me procurou pedindo um floral. Existem florais para depressão, para terapia de flores, né? E eu fiz a receita para ele. E eu falei, o que tinha acontecido, né, para ele ter caído assim com depressão? Ele falou, aconteceu isso, perdi o meu imóvel. Eu falei, mas aquele imóvel era seu? Era meu. Eu falei, mas você comprou com que dinheiro? Você abriu uma poupança, todo ano, todo mês você separava 15, 20% do teu salário para comprar aquilo, porque se não foi com o teu dinheiro, você ia perder. Se não é de um jeito, é de outro. É numa separação conjugal, a pessoa sai com uma mão da frente e outra atrás, problema de saúde, a pessoa perde, a pessoa não retém. Resumindo, ele nunca mais falou comigo, porque a verdade tem espinhos, tá? Ele entendeu, né? Sumiu, dei a receita para ele, ele desapareceu. Então, a pessoa só retém aquilo que ela conquista com honestidade. Então, para você ser feliz, o rei que não prega de forma alguma que
que o reikiano ele tem que viver debaixo da ponte, doar todos os bens. Não é nada disso. Eu tenho vários professores que têm muita qualidade de vida, que são muito prósperos. Um deles, esse americano, ele andava num jatinho particular quando o Reiki começou. Ele entrou 10 anos antes de mim. Eu entrei no ano de 93, ele entrou em 83, 3 anos após a morte da Takada. Ele não dava conta, ia para a Austrália, lecionando o Reiki, semeando no planeta. Então, o Reiki não prega isso, você tem que andar num Fusquinha 67 com pneu careca, não é nada disso, entendeu? Você pode ter um bom carro, uma boa casa, desde que você compre com dinheiro, não seja com dinheiro de comissões de empreiteira, entendeu? Um dinheiro fraudulento, tá? E aí você vai ser feliz, porque se você comprar com dinheiro que não é certo, você vai perder, aí você não vai ser feliz. Então, esse é o princípio. É o quarto princípio, tá? Esse quarto princípio, pensamento é meditação, as emoções é raiva e preocupações, e as atitudes é a gratidão e trabalhar com amor e honestamente.